surgiu de uma caminhada de 30 anos, no momento dela, que é de um grupo de pesquisa que lida com a questão da dimensão da sexualidade no ser humano e os seus reflexos em processos de educação sexual, especialmente na formação de professores, né? O grupo de pesquisa chama EduSex, formação de professores de educação sexual. E nessa etapa nós estamos preocupados com a produção de materiais que sensibilizem os professores sobre essa dimensão, né? O ser humano para nós é maravilhosamente sexual e isso tem sido esquecido e usado às vezes como força repressiva e esvaziando a questão de cidadania, inclusive. Então a produção desse material é para divulgar boas pesquisas, boas para nós, no nosso entendimento, de sensibilização sobre o tema. E essas pesquisas produzidas em academia, muitas vezes não têm o caminho muito rápido até a escola lá na ponta. Então esse material que construímos um projeto que chama EduSex Comunica, tem essa ideia de produzir várias videoaulas com pesquisadores de Portugal e do Brasil, que trabalhem nessa linha da educação sexual emancipatória, que nós chamamos, para que os professores tenham acesso em cursos de formação continuada, ou em dia a dia da escola, no dia a dia da escola, que escutem os seus colegas, professores, pesquisadores, conversando com eles sobre o que fizeram, o que descobriram e como entendem que esse material pode ajudar os educadores. Pessoalmente, não é? E nessa minha caminhada de estudos na especialização, conhecendo a educação sexual e os teóricos, né, os estudiosos dessa, com certeza a pista, né, para a construção de um novo homem passa pela mudança, não é, da mudança na construção dos estereótipos, né, sexuais, os papéis de gênero. Então, assim, quebrar, cortar, acabar definitivamente com essa binaridade entre, né, o homem e a mulher, que tudo, né, um é forte, o é fraco, essa visão binária do homem e da mulher como um se contrapondo ao outro. Enfim, eu vejo como a pista única, e aí eu vou dizer, pode ser, talvez eu esteja exagerando, como professora que sou, acredito na educação, que o processo é a educação e é a educação sexual. O que a gente vê na construção da masculinidade historicamente construída é que o ser homem é, antes de mais nada, não ser mulher. A construção da masculinidade, ela se constrói pela negação de tudo que é feminino. Então, a sensibilidade, a passividade, a delicadeza, a amorosidade, tudo que é feminino, né, não pode ser masculino. E, na verdade, um não exclui o outro, não é? Como diz qual é aquele cantor, ser um homem feminino, né, não fere o seu lado masculino, que é o Gilberto Gil, né, na sua música, e é bem por aí. Então, assim, a identidade masculina se construiu sempre pela negação de todas as características que é feminina. E, inclusive, a Badanter diz que o menininho, ele aprende, em primeiro lugar, negativamente. Ele primeiro aprende o que ele não pode ser, não é? Para depois aprender o que ele pode ou deve ser. Então ele aprende que ele não pode chorar, ele aprende que ele não pode ser delicado, ele aprende que ele não... Aí a gente pode dizer assim, não, mas hoje em dia já mudou. Aí isso me preocupa quando eu vejo essa afirmação, não, hoje em dia as coisas já mudaram. Realmente nós vemos com certeza mudanças significativas, não é? Novos homens, novos pais, mais afetivos, mais amorosos, mais comprometidos na educação dos filhos, com cuidado com a educação e não só com a provisão, né? Não só com a manutenção econômica e financeira, mas ainda sutilmente essa construção permanece muito presente nos dias de hoje. O William Pollack, que é um autor que eu adorei ler, né, que
que eu indico, apesar de ser um livro de 1999, eu considero como um clássico. O William Pollack fala sobre a questão do código dos meninos, né? Os meninos, eles vão construindo a identidade masculina usando máscaras da masculinidade. Então, assim, ele não pode demonstrar medo, ele não pode demonstrar sensibilidade, né? A gente ainda vê isso nos jogos, nas brincadeiras infantis. É só sentar e dizer olhares numa jardim de infância, por exemplo, e ainda vai se identificar muito claramente estes papéis, né? As meninas nos seus cantinhos delicadas com as bonequinhas, maioria, né, sempre cuidando para não generalizar. Os meninos jogando bola, essa divisão da educação física, não é? Educação física de meninos e meninas separadas, meninas com coisas mais tranquilas, meninos com coisas mais agitadas. A educação sexual passa por aí. Eu percebo que essa possibilidade de mudança no perfil masculino passa pela educação sexual numa perspectiva emancipatória. O próprio Sócrates Nolasco também, que é um outro autor, que fala que o que se exige de um homem, né, as exigências que se faz com relação ao sentido de competitividade, de assertividade de um homem, chega a ser desumano, a ser comparado como máquinas, não é? Então, assim, o nível de exigência. Tanto que durante o grande número de suicídios, durante muito tempo, hoje em dia, não tenho esses números hoje em dia, mas na época que eu fiz a pesquisa, isso me marcou bastante, por exemplo, o número de homens, de suicídios, de depressão, de alcoolismo, de reprovação escolar, é muito mais alto nos meninos do que nas meninas. Porque a exigência, não é, da masculinidade chega a ser desumana. Chega a ser desumana. Não é? Nós, pelo menos, mulheres, nós podemos deitar no ombro de uma amiga e chorar. Né? Os homens não podem falar das suas fragilidades. Isso é entregar a sua fragilidade, isso é entregar a cabeça, né, de bandeja para um amigo. Então, eles, quando a gente vai falar depois adiante das essências e dimensões que foram desveladas no trabalho, a gente conversa um pouquinho mais sobre isso. Mas, assim, a construção, né, essa mudança nesse perfil passa pela educação sexual emancipatória, permitindo que meninos e meninas sejam educados como seres humanos, acima de tudo. Antes de ser meninos ou meninas, homens e mulheres, eles são seres humanos. E como seres humanos, todos nós temos medo, todos nós temos insegurança, todos nós temos necessidades, né, de amor, de carinho, de afeto. Tem uma pesquisa, inclusive, que foi feita numa universidade, já faz tempo também, mas que mostra assim, essa diferença, o quanto essa diferença marca nos atos sutis. Tem uma pesquisa que foi feita numa universidade, numa maternidade, por uma universidade, né? Fizeram a seguinte pesquisa, pegaram bebês e enrolaram, meninas enrolaram em mantinhas azuis e pegaram meninos e enrolaram em mantinhas cor-de-rosa. E pegaram esses bebês, em princípio, não é? Os enrolados nas mantinhas rosas eram meninas e os na mantinha azul eram meninos. E fizeram a seguinte experiência. Os pais que estavam, os homens que estavam ali, transitando pela maternidade, pediam para que segurassem essa criança, esse bebê. E ficou muito claro assim, quando davam um bebê enrolado numa mantinha azul, a segurança e a firmeza, né? Segura firme, assim, com mais, os homens, né? Os homens que seguravam as crianças, seguravam com mais tranquilidade, com mais força, tipo assim, já é um homenzinho, não precisa ter tanto cuidado. E quando davam os bebês enrolados em mantinhas cor-de-rosa, aquilo parecia que ia se quebrar, né? Toda a delicadeza, toda a sutileza para segurar, que eram mesmo bebês, são bebês igualmente. Então, assim, uma experiência tão simples como foi essa, mostrou e comprovou o quanto ainda a educação dos meninos e das meninas, diferenciadas, os meninos como para serem fortes e corajosos e as meninas para serem delicadas e afetuosas, vem contribuindo para tudo isso que a gente está vendo, o desamor, né, o desencontro nos relacionamentos entre os casais. Tem outro livro que eu adoro, que é antigo também, que eu nunca esqueço, Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus. Né? Cria-se meninos e meninas como se fossem seres de diferentes planetas, não é? Porque a educação é dada totalmente
diferente e depois botam para morar juntos, viver debaixo do mesmo teto. Fica meio que difícil, não é? Essa convivência e esse encontro. Então eu penso que essas máscaras de masculinidade que os meninos vão aprendendo a usar para esconder seus medos, para esconder as suas inseguranças, são realmente o passo primeiro que precisa ser visto, olhado. E isso passa pela educação sexual emancipatória. O que nós entendemos por isso? O que é uma pessoa emancipada? Uma pessoa emancipada é aquela pessoa que é livre, né, para as suas escolhas, mas é uma escolha consciente, uma escolha crítica, uma escolha responsável, uma escolha pensada. E os meninos e as meninas só podem ter essa possibilidade de emancipação se forem educados igualmente, com os mesmos direitos, não é, com as mesmas, da mesma forma. Claro, diferenciando aqui as diferentes pessoas, não é? Existem crianças com perfis diferentes, não porque são meninos ou porque são meninas, porque são pessoas diferentes. Cada um de nós temos características diferentes. Não é? Existem muitas formas de ser mulher, muitas formas de ser homem, e as crianças também têm essa identificação. Então, passa pela educação sexual intencional numa perspectiva da escola. E essa educação tem que começar na família, porque é lá, não é, que tudo começa, é ali o primeiro núcleo de exemplo, é o modelo, é ali que a criança vê que pai e que mãe, né, que homem e que mulher, essa criança vê dentro da sua casa, aquele pai que ajuda, que divide tarefa, não é aquela mãe que trabalha fora, que tem o seu compromisso, que tem, né, que ajuda não, esse ajuda na despesa é outro problema, né, que contribui de forma significativa para o orçamento familiar, que essa coisa, né, o salário da mulher ajuda, né, o homem é que mantém, e a gente sabe, por exemplo, que hoje a maioria das famílias são mantidas por mulheres, das classes médias baixas. Então, assim, eu vejo, né, no meu trabalho e cada vez mais nessa caminhada de anos de experiência, que a educação sexual numa perspectiva emancipatória é o caminho para a desconstrução desses papéis rígidos e de pessoas mais felizes e responsáveis. Finalmente, eu optei por entrevistar homens heterossexuais. Eu queria conhecer as características da masculinidade de homens heterossexuais, porque existe também a ideia de que os homossexuais não são homens, não é? Também é uma outra questão, mas eu pontuei, eu queria saber a perspectiva heterossexual. Então, o que é que eu fiz? Eu escolhi 6 homens, procurei que esses homens tivessem uma diferença de idade de 10 anos, porque assim, numa década talvez, se pudesse ser possível perceber alguma mudança, e também de diferentes classes econômicas, para não dizer que eram só né, pessoas culturalmente e socialmente mais favorecidas e menos favorecidas. Então, foram 6 homens, o primeiro com 20 anos, 21, e o último com 69, 70, né? Então de 10 em 10 anos. E a escolha, né, foram os contatos mesmo, né? Fala com um, fala com o outro, desde que respeitasse esse critério, que fosse heterossexual e que tivesse uma faixa etária que mantivesse essa diferença de 10 anos. E foi um momento gratificante, porque eu usei a fenomenologia como metodologia de pesquisa, e que foi um desafio bastante grande, com o suporte da professora Sônia Mello, foi possível fazer, e era uma delícia ouvir e mergulhar e desvelar, não é, esse mundo vivido por esses homens. E uns falavam mais, outros falavam menos, e numa entrevista que eu entrevistei esses homens, essa entrevista era previamente agendada, combinada, com horário e tal, e eu só tinha uma pergunta para eles: o que significa ser homem? Era isso que eu queria que eles falassem. E eles falavam, e as entrevistas foram gravadas e depois transcritas. E o que significa ser homem para você? Essa era a pergunta. E alguns deslanchavam, não é, a falar, outros tinham algumas dificuldades, de vez em quando interrompi, mas não dá para fazer assim uma pergunta, dá uma ajudazinha.
Aí eu disse, olha, tu estavas falando que isso, então, assim, a postura de não interferir na fala deles e nem conduzir a fala deles foi uma preocupação constante. Então a gente resgatava a última fala dele para dar meio que uma incentivada, uma empolgada, e eles falaram, alguns falaram mais de 1 hora, outros falaram 30 minutos e falaram. Todas as entrevistas deliciosas. Mas um momento que para mim foi muito marcante foi quando eu entrevistei o Manuel. O Manuel era um jovem senhor, vamos dizer assim, com 63 anos. E na época vivia como uma jovem 20, quase 30 anos mais nova do que ele, mais jovem do que ele. E falou, né, sobre a questão do que significava ser homem, resgatou a família, resgatou o pai, resgatou todas as dimensões que a gente mais adiante vai ver. E lá pelas tantas, ele perguntou para mim assim, mas tu és separada, é? Na época eu estava separada. Ele disse sim. Ai, coitada. Tenho muita pena de ti. Ele disse, por quê? Não, porque eu vou te dizer a verdade. Uma mulher que já não é tão jovem, na época eu tinha 43 anos, uma mulher que já não é tão jovem, assim, hoje em dia com essa montoeira de mulheres separadas aí, jovens, dando bandeira, olha, não quero te dizer nada, mas vai ser muito difícil tu arrumares um novo companheiro. Aquilo me deu foi um impacto tão grande para mim ouvir aquilo, né, naquele momento, e eu então tentei, né, desconversar, que não era o foco da questão, eu não sou preocupada com esse momento, está bom assim para mim, né, estou tranquila e tal, estava mesmo nesse sentido. E aí continuamos a entrevista. Eu sei que quando eu saí dali, entrei no meu carro, né, ele morava ali perto da Beira-Mar, eu parei na Beira-Mar. Eu chorei tanto. Hoje ainda me emociono quando eu penso assim, né, o impacto, o que aquele homem me disse, né, e quantas mulheres escutam aquilo, né, quer dizer assim, olha, já passaste do teu tempo, assim, né? Já não és mais tão jovem, já não vais mais conseguir ninguém. E essa fala tão forte que ele acreditou, e ele acredita, e quantos homens acreditam, e quantas mulheres acreditam nisso. Viver aquele momento naquela entrevista, para mim foi muito marcante. Eu respirei, né, fundo, chorei, depois fui falar com a minha amiga, que era o tio dela, que ela me indicou, ele disse, olha, esse teu tio é um machista. Fiquei muito brava depois. É um machista, tem uma mulher muito mais jovem do que ele, que é típico, né, que também é um preconceito da gente, que não tem nada a ver, não é, o amor não tem idade. Mas na hora, né, daquela emoção que eu vivi. Mas foi uma experiência bastante difícil naquela hora da entrevista, controlar aquela emoção, porque a vontade de desabar no choro foi momentânea, né? Então segurar, mas a gente vê assim o quanto esses estereótipos, o quanto esses preconceitos trazem dor e sofrimento para todo mundo, né? Ele tinha uma mulher muito mais jovem do que ele e achava que estava né, por cima, né? Tempos depois soube que veio, claro, né, a ser deixado trocado por um outro mais jovem. E que até hoje anda por aí à procura de alguém que queira, hoje já deve estar com 70 e poucos, né? E as mulheres hoje é que também não querem mais um homem com essa idade, não é? Nem as mulheres mais velhas, nem as mulheres mais novas. Então eu vejo assim que há um desencontro muito grande nessa questão, que precisava ser repensado para o bem de homens e de mulheres, né? Para o nosso bem de uma maneira geral. Mas foi muito bom ouvir esses homens, foram muito abertos, foram momentos deliciosos e doces que eu tenho na minha lembrança. Ao ouvir esses homens, eu gravei essas entrevistas, como eu já disse, não é? E transcrevi, e ouvi muitas vezes, reli muitas vezes, para tentar encontrar quais eram as dimensões, as essências e dimensões, aquilo que era comum àquelas falas daqueles homens, né? E fui
né, segundo a minha leitura, segundo a minha intuição, não é intuição entre aspas, porque essa palavra é muito perigosa na academia, não é? Parece assim que não é um trabalho científico, porque foi feito, não, foi um trabalho bastante, né, sério e de investigação, e as dimensões que se desvelaram foram, segundo a minha intuição entre aspas, a masculinidade construída a partir da relação com o outro. Então, assim, todos os homens, né, em todos os momentos que falavam, sempre falavam da relação com o outro. Então, quem era esse outro, né, quem eram esses outros? Em primeiro lugar, a mulher, só que daí existe uma diferença muito grande da mulher esposa e da mulher amante. Então, assim, bem inclusive o mais novo, inclusive o de 20 anos, que eu imaginei que fosse uma história diferente, que fosse uma fala diferente, mas assim, a mulher esposa como aquela que é a companheira, que faz, né, que faz com que o sucesso do homem, né, que tem muito, está relacionada direto, uma boa mulher ao sucesso, né, do homem, então assim, aquela mulher que deve ser respeitada, que deve ser considerada, que é a mulher esposa. A mulher amante é aquela que é a responsável, claro, né, pelo prazer sexual, né? Mas assim, essa mulher amante, também achei interessante ouvir isso assim, é uma relação, ao mesmo tempo de cuidado também com ela, assim, sabe? Eles diziam que orientavam, davam conselhos, deixavam muito claro qual era a situação deles, né? Não, pelo menos esses homens que foram entrevistados, tem muitos que a gente sabe que não faz isso, mas esses colocaram que dos seis, 4 tiveram amantes, né? Os mais velhos, os mais novos ainda não, era um pouco já contrário a essa questão, mas assim, a mulher como amante diferente, né? Aquela mulher amante é por prazer, mas muito claro de que são relações efêmeras, né? Mas ao mesmo tempo que são relações efêmeras, são relações que são negociadas no dia a dia, assim, não é uma relação descartável, né? Hoje encontrar com hoje uma, amanhã outra, não. Ao mesmo tempo que é uma relação efêmera, é uma relação que é construída e negociada, né, diariamente. Interessante, muito interessante, que eu fiquei sempre com essa dúvida, o porquê, né? O outro, a mulher mãe, apareceu muito pouco na fala desses homens. Dos 6, 2 mencionaram a importância da mulher mãe. Então, assim, teria que talvez, né, voltar a investigar o porquê que essa mulher mãe não apareceu no que significa ser homem, não é? O outro também, a questão dos filhos, que foi uma outra situação importante para mim, né? Descoberta para mim. Que a gente sempre pensa que os homens não ligam para os filhos, que os homens... é claro que a relação deles com os filhos é diferente da relação com as mulheres. Mas, assim, homens bastante preocupados com a questão da paternidade, mas, diferentemente da mulher, a paternidade para os homens é vista como mais um compromisso a ser cumprido. E aí no sentido da manutenção, né, do cuidado da manutenção mesmo financeira. E para os homens a paternidade é mais uma obrigação que recai sobre eles. Tem um olhar diferenciado das mulheres. Não significa dizer com isso que não amem os filhos, né, mas amam e veem de uma maneira diferente. E a questão dos amigos, né, o outro que apareceu também na fala desses homens é a relação dos amigos. Então, assim, muitos homens colocaram como a sua masculinidade relativamente ao amigo. Então, assim, quando começou a sair com os amigos, né, quando começou a beber com os amigos, então, a importância do amigo na referência desses homens na construção da masculinidade. Por outro lado, muitos, inclusive, comentando e mencionando, assim, a manutenção dessa amizade com o passar do tempo, amigos, né, de infância que continuavam se mantendo, mas ao mesmo tempo que a construção do masculino é feito, né, a importância do outro, do amigo nessa construção da masculinidade, não é uma relação de intimidade como tem as mulheres. Então, assim, os abraços, né, quanto mais amigo,
até um autor que eu achei muito interessante, que ele disse que quanto mais amizade, mais agressividade há na relação, por exemplo, no sentido, daí animal, né? Daí animal, daí cavalo, como é que... Um jeito carinhoso, né, de tratar um amigo, mas assim, para não parecer, talvez, né, passar uma ideia de uma relação homossexual, os encontros e os abraços, né, quanto mais forte, né, a lambada do abraço, quer dizer assim, quanto mais amigo, mais forte, né, o abraço, mas ao mesmo tempo querendo uma aproximação e ao mesmo tempo mantendo um distanciamento. Essa dificuldade que os homens têm de lidar com o sentimento que é ensinado para eles desde a infância é uma das coisas que mais me chamou a atenção, mais me sensibilizou nesse meu trabalho. A incapacidade dos homens lidarem com os seus sentimentos em consequência da forma como eles são criados e educados. Uma outra dimensão que foi muito colocada, a questão do trabalho, né? A questão de ser homem é ter um trabalho, não é? Um homem que não tem um trabalho, que não tem a valorização dele enquanto homem que tem um trabalho, tem um lado profissional definido. Então isso em todas as classes econômicas e sociais. Um homem sem trabalho não é um homem. A referência da masculinidade e a questão do trabalho foi outra dimensão bastante forte que se desvelou na fala desses homens. E a outra dimensão também que foi colocada aqui, que me chamou a atenção, é a questão do homem protetor, né? O homem como protetor, como cuidador, e o homem como o macho, o viril. Né? Então, um homem sem trabalho não é um homem não viril, um homem que não tem mais uma potência sexual já não é mais homem. Inclusive, chegou a dizer, falar exatamente essa expressão, né? Hoje em dia já não sou o último, né? O mais idoso dos seis, que tinha passado por uma situação de saúde, de operação, de próstata. Hoje já não sou mais homem, a expressão que ele usou. Então ele hoje já não é mais homem porque a vida sexual dele já está limitada, não é? O que é isso? Não é um homem, né? Um homem é muito mais, não é, do que o seu pênis em funcionamento. Então, mas os homens são construídos e educados dessa forma. Então me chocou aquela frase, também foi uma que me marcou, né? Hoje já não sou mais homem, porque não tem mais a vida sexual ativa. Então, na verdade, as dimensões que foram desveladas, essa questão, né, da relação com o outro, a importância do papel da mulher, a questão da amante, da paternidade, dos filhos, dos amigos, que eu já falei, a questão do trabalho, a questão do homem enquanto protetor, a questão do homem enquanto macho, viril, potente. Isso, na verdade, foram dimensões que foram muito claramente desveladas nas falas desses homens e que vêm ao encontro dos muitos autores que respaldaram a fundamentação teórica dessa minha pesquisa. Como eu já disse, esse tema para mim foi apaixonante, né? Sempre foi um tema que eu considero que eu me tornei outra pessoa. Eu aprendi a olhar de outra forma para os homens a partir dessa minha pesquisa. Lembra? Não sei se lembram quando eu comecei aqui essa fala, né? Uma das razões pelas quais eu fui investigar esse tema foi entender por que esses homens eram tão poderosos, né? Que poder eles tinham sobre a gente, por que mandavam tanto. E nessa caminhada, né, tanto de contato com os entrevistados, quanto com os alunos do colégio que eu vinha trabalhando, e com a minha história de vida, eu fui percebendo que, na verdade, esses homens não são tão poderosos quanto eu achava. E aí a professora Sônia Mello sempre dizia, cuidado para não vitimizar os homens. Não resta dúvida, não é, de que o poder deles, a dominação dos homens em relação às mulheres é uma realidade, mas a violência e que eles sofrem em função mesmo dessa dominação é altíssima, é gravíssima. Então, a partir desse momento, eu passei a olhar os homens com mais empatia, me colocando no lugar deles, aprendendo a ler o que estava por detrás daquela fala deles, né? Por exemplo, mais concretamente falando,
com relação ao meu ex-marido, por exemplo, né, que era um desses homens poderosos e que muito machista, e que eu passei bastante situação de violência simbólica, violência doméstica. Não usa isso, não vai aqui, não faz isso, não usa aquilo, né, não pode, tudo o que era proibido, não usa esmalte, não usa batom vermelho, não usa... Então, assim, hoje eu compreendo que a limitação dele, não é? As dificuldades que ele, e o sofrimento, porque depois, quando eu fui embora, não é, que teve uma hora que eu dei um basta, e que não é fácil para uma mulher dar um basta numa situação dessa, que eu comecei também, e isso foi depois, né, dessa caminhada aqui, aliás, foi logo em seguida que eu me separei, que eu comecei essa pesquisa. Eu acho que antes eu não tive coragem, enquanto estava casada. O que me ajudou nessa decisão, com certeza, também a professora Sônia Mello sempre ri, e as alunas, muitos alunos, quando faziam o curso de especialização, se separavam, e eu fui uma delas, não é? Porque, assim, quando eu entrei em contato com aquelas leituras todas, com aquela realidade toda, e me dei conta, né, de que aquilo não precisava ser assim, que eu podia sair daquela situação de violência não, porque aqui quando a gente fala violência, a gente pensa, que é só bater, né? Existem outras formas de sofrer violência e de fazer violência, sem dar um único tapa. E foi essa, né, que eu sofri. Às vezes, quem sabe, mas menos, não que seja justificável, mas muitas delas, às vezes, um tapa doeria menos do que palavras ou ações, né, que foram vivenciadas. E, então eu não tive coragem, talvez, de estudar esse assunto quando eu fui fazer especialização, talvez porque não me sentisse preparada para o que vinha pela frente. E quando comecei quando eu me separei e logo comecei o mestrado, então fui conhecer os homens. Então o que eu poderia dizer? Que passei a compreender mais essa questão da masculinidade, a olhar os homens com mais empatia, a compreender um pouco mais, não é, essas dificuldades pelas quais que muitas desses gestos e de agressões não é efetivamente aquilo que está dentro, né, que eles sentem ou que eles pensam. E principalmente, eu tenho um filho, 2 meninas e um menino, cuidei muito para que esse meu filho fosse educado fora desses padrões hegemônicos da masculinidade. Com os jovens com quem eu trabalhei, formei muita empatia também com os meninos, e era engraçado porque, assim, eu me lembro que o trabalho de educação sexual que eu fazia no colégio, as meninas vinham muito fazer perguntas, né, em turmas, em amigas. E os meninos vinham escondidinhos, sem que ninguém visse que eles estavam entrando na minha sala para conversar comigo sobre essas questões. E aí eu comecei a olhar aquele gesto, compreendendo aquela dificuldade, sempre sozinhos, nunca em turma, porque meninos, os homens já têm que nascer sabendo o que é sexo, não é? Os homens já têm que saber, nascendo, como é que se faz. Imagina um menino entrar na sala de uma professora de sexo para perguntar na cabeça deles, não é? O que é sexo ou coisa do gênero. Então, assim, essa pesquisa contribuiu para que eu mudasse a forma de educar e de pensar a educação sexual e do meu discurso. E também como mulher com as minhas amigas. Então, assim, eu penso que hoje em dia, com a questão do gênero, existe um olhar muito grande para a questão das mulheres, não é? Porque realmente o número de mulheres, de violência contra a mulher é altíssimo. Por exemplo, cada vez mais o número de violência contra as mulheres aumenta. Por quê? Porque os homens se tornam mais agressivos. Por quê? Hoje, um livro maravilhoso, Sócrates Nolasco, que eu indico, de Tarzan a Homer Simpson. O que é que ele fala nesse livro, né? Antigamente os homens eram os fortes, os poderosos, não é? Que eram os provedores, que eram os mantenedores. Hoje em dia eles viraram Homer Simpson, que é aquele bobão do desenho. Quem não, né, assiste vai ver. Quer dizer, não são mais nada, eles não são mais provedores, eles não são mais protetores, porque as mulheres hoje não precisam mais disso, não é? Ou pelo menos estão caminhando para não precisar.
então é claro que os homens estão cada vez mais violentos. Nós não podemos, eu entendo que a gente não, para fazer um trabalho de educação sexual numa perspectiva emancipatória, há que se olhar sim a violência contra as mulheres, há que se olhar sim a educação das meninas, empoderando as mulheres, que esse é meu discurso, empoderamento das mulheres, sim, mas não para entrar em guerra com os homens. Porque, na verdade, o que todo ser humano quer? Viver em harmonia, não é? Os casais heterossexuais, falando mais propriamente, e mesmo os homossexuais, não é? Porque as diferentes masculinidades e feminilidades acabam também nos relacionamentos homossexuais repetindo esses padrões doentios, né, de relacionamento que existe nas relações heterossexuais. O que todo ser humano quer? É encontrar um amor, é viver em paz, é amar e ser amado. Então, assim, e aqui vou deixar bem registrado, assim, nesse momento que eu tenho visto essa questão, né, do empoderamento das mulheres e da luta das mulheres pela equiparidade dos gêneros, eu lamento um pouco, porque no meu olhar existem algumas feministas, que eu considero feministas radicais, que estão fazendo do homem um canalha, inclusive nas próprias palavras da Elizabeth Badinter, numa entrevista recente que eu vi dela, os homens estão fazendo dos homens um canalha, fazendo que como se todos eles, né, como se não prestassem todos, que as mulheres estão perdendo cada vez mais a confiança e a credibilidade, né, num relacionamento saudável, num relacionamento positivo com os homens. E realmente a gente passa por um momento difícil, mais um momento de crise, mas a educação sexual, uma perspectiva emancipatória de meninos e meninas, é o caminho para essa equiparidade de gênero, para esse relacionamento harmonioso entre os casais. Ninguém é feliz sozinho, né? Todo mundo precisa de amor, todo mundo quer encontrar o seu par, né? Hétero ou homo, não interessa, todo mundo quer encontrar o seu par, o seu amor. E para mim, esse trabalho me serviu muito nesse sentido, para ter esse olhar diferenciado. Não se pode falar de gênero olhando só a feminilidade, olhando só a violência. E eu considero, pessoalmente, que o olhar sobre a masculinidade ainda é muito pouco focado. O olhar sobre a construção da masculinidade, o olhar sobre o menino, ainda é muito... O empoderamento das meninas, graças a Deus, tem arrancado, e acho que tem mais a que arrancar, mas precisamos também olhar mais para a educação dos meninos.